Boa tarde, gurizada, tudo bem? Professor Antônio aqui. Vou estar gravando uma aula offline para vocês aqui, então, com a correção dos exercícios de tarefa que eu dei para vocês aí ao longo das nossas aulas gravadas lá da semana do dia 13 e as nossas aulas online do dia 20, do dia 24 e do dia 27. Como eu havia prometido para vocês, então, vou fazer a devolutiva das tarefas aqui também, ok? Então, começamos ali pela tarefa 1, capítulo 2, página 21 e 22, ok? Essa tarefa aqui ela é referente ao vídeo 2 daquela aula gravada do dia 13, que eu postei no Drive e compartilhei o link com vocês lá também, ok? Tanto a tarefa 1 quanto a 2, a 3, a 4 e a 5, todas elas são tarefas referentes aos modelos atômicos, tá? Modelo atômico de Thomson, de Dalton, de Rutherford e finalizando com o modelo de Bohr, que eu ensinei na aula passada para vocês e que eu ainda quero aprofundar um pouco mais. Então, a número 1 aqui, dessa primeira tarefa, ela faz uma analogia, ela faz uma ideia para ti relacionado com o modelo atômico, com a questão dos átomos, né? Na visão dos primeiros cientistas que nós temos conhecimento lá, os filósofos, aqueles caras que traziam a primeira noção a respeito da matéria, tá? Então, ele faz uma pergunta para dizer assim para ti: por que dizer que o método experimental, né, o método utilizado pelos filósofos gregos, ele não era experimental? E por quê, né? Então a pergunta é não, o método que os filósofos utilizaram, ele não era um método experimental, eles não usavam de experimentos para comprovar alguma coisa, mas sim baseado em observações, baseado em utopias, em ideias, em características próprias do cotidiano deles, ok? Então eles utilizavam também de uma reflexão analítica sobre o assunto, nada baseado em experimentos, certo? Então muito cuidado com essa interpretação. Então questão número 1 é uma questão discursiva. Depois você pode voltar o áudio aí para você assistir de novo e fazer a tua resposta aí também. Questão número 2 traz o seguinte para nós. Um estudante, ao preparar 2 experimentos sobre a lei de conservação das massas, seguiu os seguintes passos. Primeiro, preparou e zerou 2 balanças, colocou um frasco em cada balança e zerou novamente, colocou um pedaço de papel do mesmo tamanho em cada frasco e mediu sua massa, e ateou fogo nos papéis, tampando apenas um dos frascos. E por fim mediu a massa dos 2 sistemas. Em sua opinião, o estudante obteve o mesmo resultado em ambos os testes? Não, tá? Eu espero que você tenha respondido não aí na tua apostila. Por quê? Quando ele utiliza um sistema tampado e um sistema aberto, no sistema aberto ele tem troca como meio externo. No sistema em que fica tampado, a lei de Lavoisier, a lei ponderal, ela é observada na sua essência, ok? Então a resposta aí é não. B. Que lei ponderal explica esse fato ocorrido? Toda reação ocorrida num sistema fechado, ela obedece à lei de Lavoisier e Proust. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tá? Ou a lei de Proust que fala que a proporção das massas que reagem dentro de um sistema, ela é sempre constante. Ok? Então, as leis ponderais que enunciam esse processo é a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Questão teórica, discursiva, você pode responder depois aí também. Número 3, o contexto da pergunta fala que ele utiliza 2 proporções, né? Utilizando num experimento inicial uma massa de 1 grama de carbono e no experimento 2, 9 gramas, e depois ele fala que obteve uma quantidade de gás carbônico. Primeira coisa, ele está falando aqui de uma combustão. Combustão é a relação que tem da reação do carbono em presença do gás oxigênio, produzindo gás carbônico CO2. Tá? Por isso que ele fala no início que ele utiliza uma quantidade de 1 grama no primeiro e no segundo 9 gramas de carbono. Ele tem uma relação, uma proximidade nas quantidades aqui, né? Depois ele fala para ti que ele usa novamente uma quantidade e obtém, perdão, no primeiro experimento, 3,66 gramas do gás carbônico e no segundo, um resultado de 32,94 gramas. Ou seja, se você pegar e fazer uma divisão de 1 por 9 e fazer uma divisão de 3,66 por 32,94, você vai chegar no mesmo resultado que é uma dízima, 0,111111 e assim vai. Isso está provando para nós, né? A pergunta é, demonstre que a lei de Proust é obedecida nos 2 casos.
Quando você faz esse cálculo aqui e prova que o resultado é 0,11 e aí vai seguindo uma dízima periódica, você está comprovando matematicamente que a lei de Proust está sendo observada. Ou seja, a proporção de massas que está reagindo aqui é a mesma que está sendo observada depois. Os valores numéricos são diferentes, mas as quantidades em massa, o resultado dessa divisão se torna o mesmo. Portanto, ela está obedecendo a lei de Proust e está provado matematicamente para nós a partir dessa condição. Ok? Questão 4. Ele cita aí para ti um contexto utilizando as leis de Lavoisier, tá? E fala de um processo de combustão. A letra A te pedia assim: o que são reações de combustão? Primeiro, são reações de queima, tá? Reações que liberam calor. Além de ser uma reação de queima e de liberar calor, ela sempre vai acontecer em presença do oxigênio, tá? Toda reação de combustão precisa de um combustível, que pode ser um líquido inflamável, um plástico, um papel, a madeira, enfim, e um comburente que é o oxigênio. Isso é uma reação de combustão. Veremos mais aprofundadamente na parte de termoquímica lá no segundo ano. B. Qual componente do ar atmosférico é responsável pela combustão? O gás oxigênio. Não há combustão sem ele. Um processo anaeróbio sem oxigênio não tem combustão. C. O resultado descrito é incompatível com a lei de Lavoisier? Justifique. Não. Por que ele não é incompatível? Porque ele é feito num sistema fechado e a conservação de massas está acontecendo. Ok? Então, a 4, questão discursiva também. Questão número 5, ela é bem complexa, ela traz para ti aí um texto de quase 2 páginas, né? E pergunta para ti a respeito de uma situação aí no final. Em relação aos entendimentos dos pensadores apresentados nos 2 textos e os seus conhecimentos de química sobre a composição dos materiais, é incorreto afirmar que a resposta certa para nós fica na letra C. Vocês estão percebendo que eu estou sendo bem objetivo aqui, porque o nosso tempo é limitado também, né? Ela está incorreta onde fala que Aristóteles concordava que todos os materiais eram formados por átomos, partículas indivisíveis compostas por elétrons, prótons e nêutrons. Gente, muito cuidado. O contexto de elétron vai ser descoberto lá na frente por Thomson. O contexto de próton, de nêutron, mais para frente ainda com Rutherford. Aqui nós estamos num recorte da história em que o átomo era afirmado acerca dos filósofos. Não tinha nada de comprovação científica, tá? Aristóteles sequer imaginava a existência do átomo, quanto menos a possibilidade do átomo ser formado de prótons, de nêutrons e de elétrons, ok? Então, resposta incorreta, mas que responde a questão na letra C. Feito, gente? Dando sequência mais um pouquinho aqui, vocês tinham uma outra tarefa do vídeo 3 também da aula gravada, na página 30 e 31, ok? Aqui já são exercícios que falam um pouquinho sobre o modelo atômico de Thomson e do modelo de Dalton. São aqueles 2 modelos que eu expliquei e mandei um resumo para vocês também. Está lá postado na pastinha arquivos do Teams lá de vocês. Questão número 6 pede para ti assim: de acordo com os modelos atômicos, de que forma você explicaria as situações como as citadas no texto? Qual o modelo atômico, de Dalton ou de Thomson, é mais adequado para explicar esses fenômenos? Detalhe que ele fala no texto aqui de fenômenos de atração elétrica, né? Fenômenos de atração em que a matéria se atrai uma pela outra. Tem uma atração, uma carga elétrica existindo ali. Quem fala sobre atração elétrica é sempre Thomson, tá? Lembra lá que eu expliquei. Thomson utilizava dos experimentos, utilizava-se das ideias de William Crookes, do tubo de raios catódicos, né? Que são raios de característica negativa, e ele observou através do comportamento desses raios que eles se atraíam por uma carga positiva. E essa atração que era gerada ali acabava desencadeando para nós um fenômeno, um processo de atração eletrostática. Por isso, o carinha que vai responder para nós isso aqui é o átomo relacionado a Thomson, ok? Número 7. Aí ele dá um contexto para ti sobre contexto de matéria e tudo mais e pede o seguinte: qual é a relação entre a teoria atômica de Dalton e as concepções dos gregos sobre o átomo? Primeiramente, né,
Dalton, ele mais ou menos recicla uma ideia trazida lá por Demócrito e Leucipo, que são os filósofos gregos que iniciaram o contexto de átomo, tá? Então, na visão de ambos, o átomo ele era indivisível, indestrutível, imutável, intransformável. Eu não conseguia pegar um átomo e quebrar ele em partes menores, né? Tanto Dalton quanto esses outros cientistas, eles não tinham essa dimensão acerca do comportamento que a matéria tem, tá? Então, a visão bem primitiva deles. Indivisível, imutável, intransformável, um átomo comparado a uma bolinha de bilhar. Letra B. É possível afirmar que a atomística grega era fundamentada na habilidade de imaginação e não na possibilidade de investigação? Isso é verdade, né? Era muito verdadeiro esse fato. Nós sabemos que o primeiro cara que utiliza de experimentos é o Thomson. Se nós saímos lá nos primórdios, por uma ordem cronológica, partindo do princípio de cientistas, filósofos, depois vem Dalton, depois Thomson, né? Então, temos todo esse contexto para observar. Então, eles utilizavam muito, sim, da imaginação para poder fazer. Questão 7 é isso. Questão 8. Thomson observou e mediu algumas propriedades dos raios catódicos com uma ampola de Crookes. Adaptado e chegou à conclusão de que a matéria era constituída de partículas chamadas de elétrons. Letra A. Os raios catódicos apresentavam trajetória retilínea? Qual a evidência que comprova essa afirmação? Tá? Eles têm trajetória retilínea sim, porque dentro do tubo de raios era usado um anteparo que projetava sombra no final do experimento. Então ela é verdadeira. B. Para demonstrar que os raios catódicos tinham carga elétrica negativa, o que Thomson utilizou para isso? Tá? Então ele utilizou de placas positiva e negativa nas laterais do experimento, observando que os raios catódicos negativos se atraíam pela carga positiva. E aí ele conseguiu comprovar essa relação que existia ali. E C, além da carga elétrica negativa e da trajetória retilínea, cite outras características dos raios catódicos. São partículas porque têm massa, têm volume e ocupam um determinado local dentro do espaço. Independente de ser um gás, você aprendeu nos primeiros dias de aula presencial. Gás também é matéria e também ocupa lugar, também tem massa. Então, a C é discursiva e está aqui. E a 9, para nós fecharmos, ele pede para ti um texto aí e faz uma visão grega da constituição atômica da matéria, tá? E aí a resposta que melhor vai compreender para nós é a letra C, onde ele fala que os atomicistas gregos, os filósofos gregos, podemos assim dizer, eles influenciaram os pensadores ocidentais que no século XIX ainda caracterizavam o átomo como uma partícula indivisível. Em especial, influenciou o modelo sugerido por Dalton, que é o primeiro dos 4 modelos atômicos que a gente estuda. Ok, gurizada? Então, por essa aula aqui, nós corrigimos até a 9 e já em sequência vai uma outra aula para vocês aí, dando sequência aqui na correção dos demais exercícios. Um grande abraço e até breve.